Sejam todos bem-vindos, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast hoje, galera. Hoje é especial, hein? Nós estamos aqui com uma galera que sabe demais sobre direito. Aqui estamos aqui com o Dr. Paulo, doutora Regiane, Dr. Wender e Dr. Breno. Não é isso, Letícia? Tudo bem com você? Tudo bem, Thiago, é isso mesmo. E hoje vai ser um dia muito de aprendizado, então fique ligado, preste bastante atenção que você vai conhecer muito hoje. Exatamente. E assim, ó, o problema começou todo o seguinte, eu tava lá com a minha namorada, aquela coisa toda, olhei bem dentro dos olhos dela e falei, amor, vamos casar? Ela respirou Não. e disse, quase isso. Ela pensou e disse, mas pra que casar? Eu não assisto, ninguém faz isso hoje em dia e tal. E aí a Letícia, brilhantemente, ela teve uma ideia, não é isso, Letícia? Fala o que você descobriu. Isso mesmo. Durante algumas pesquisas e diante de tantas perguntas que as pessoas estão nos mandando, a gente viu que existem duas entidades familiares, né, previstas na nossa Constituição Federal, e elas possuem proteção jurídica. E hoje nós vamos aprender sobre elas, que é o casamento e a união estável. Então as dúvidas serão esclarecidas pelos nossos doutores a partir de agora. Então fique ligadinho aí nas dicas. Vamos lá. Bom, gente, eu já vou abrir a palavra para vocês. Sejam todos bem-vindos, tá? E aí, o que vocês têm a dizer sobre a minha situação e a situação de outros tantos aí que estão escrevendo pra gente? Agradeço pelo convite, peço licença da palavra. Humildemente, Tiago, eu tenho que te dizer que você está vivendo um concubinato. O que chamam de concubinato puro, que é quando as pessoas se relacionam e elas não têm relação com outras pessoas. O Código Civil, no artigo 1727, define que as relações não eventuais entre homem e mulher, impedidas de se casar, constituem concubinato, ou seja, nós temos o concubinato puro e impuro. Basicamente, é quando ambos, como eu disse, não são casados com outras pessoas e aí traz o concubinato impuro, no caso é o seu, né? E já está até em desuso essa denominação. Já o concubinato puro, como é chamado, é hoje determinado como união estável, porque foi estipulado pela Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 3º, que reconheceu a união estável como entidade familiar. Mas o que é união estável, então? Agora eu fiquei super confuso, assim. Uai, eu vi que você tá todo errado, né, cara? Isso que eu entendi. Então vamos descobrir o que é a união estável, quem sabe a sua namorada aceita, né? Contar um pouquinho da história aí do concubinato. Então, veja bem, o significado de concubinato é comunhão de leitos. Por que surgiu o concubinato? Com a união entre pessoas que não eram de acordo com a lei. Então, nesse período da história, fala que o concubinato veio da origem da palavra concubina. Então, existia um preconceito pelas pessoas que não eram casadas na instituição religiosa ou casados juridicamente. Então, veio surgindo então, a palavra concubinato, que hoje deu origem à união estável, que muitas pessoas pensam que concubinato é amante, e não é amante. Verdadeiramente a origem da união estável. Mas e aí, doutor Breno, não é isso? O que você tem Exato. a dizer sobre essa união estável? A união estável é quando é uma maneira informal dos casais demonstrarem estar junto, o que diferencia do casamento. O casamento ele é algo formal. Já a união estável ela necessita ser pública, onde todos do seu meio saibam que há uma relação entre os dois, que é algo sério. Tem que ser contínua, algo firme e constante entre o casal, e duradoura. No passado, a legislação reconhecia a união estável como no mínimo de 5 anos, o que hoje já não existe mais, ela não determina mais tempo mínimo. Ou seja, ela tem que ser demonstrar solidificada, algo sério entre o casal. Tem o intuito também de formar uma família. O que não é necessário pensar em ter filhos, mas que é necessário ter um afeto entre os dois, algo sério. E a união estável, ela, diferente do casamento, ela não muda o estado civil, ela continua solteiro. A união estável nada mais, nada menos é do que para facilitar casos de sucessões. Ô Letícia, tem alguma pergunta relacionada a isso? Sim, temos sim. No Brasil, qual é a vantagem de se casar no civil? Como surgiu o casamento? Quais as vantagens que o casamento tem? Tendo em vista que a gente tem visto aí que a gente tem 3 opções, né? A sociedade tem 3 opções. Concubinato não gera herança, não gera direitos alguns.
Já a união estável, ela está progredindo com isso, a lei ela está melhorando com relação a essa união, né? A gente vê que a partir de uma união estável, que é algo que não é formal, mas é reconhecido constitucionalmente, mas o casamento é a principal aliança ali, né? Onde nós podemos ter vários direitos. Então, doutor Paulo, se você puder aí nos aprimorar mais ainda o conhecimento dessa opção, né? Que quem está em união estável pode ir para um casamento. Então, o que o casamento tem para nos oferecer? Letícia, respondendo a sua pergunta, dando um conselho ao Tiago, o conselho que eu dou ao Tiago é: convence a sua namorada e case-se. Vá até o cartório, efetive seu casamento. Por quê? Para assegurar seus direitos em caso de separação, de divórcio, de viuvez. Por quê? Porque com o casamento, você não tem que fazer o que muito é feito na união estável, que é comprovar. Você tem que provar que judicialmente a existência da união. Com casamento, não. Se já foi ao cartório, está tudo certinho. Essa questão que é imposta à união estável é muito burocrática. Outras vantagens no casamento civil é a presunção da paternidade, a qual se supõe que os filhos nascidos da união sejam do casal, e o casal poder optar por um regime específico, né, no casamento, para partilha de bens, definido em contrato pré-nupcial. Ou seja, eu sou suspeito, sou um defensor do casamento, então eu te aconselho a estar casando. É isso. Perfeito. Ok, Daniel? Obrigado pelo conselho. Assim, a gente não vai estender tanto hoje. Desde já gostaria de agradecer. A gente tem um tanto de pergunta, né, Letícia? Mas, infelizmente, ainda não vai dar para continuar. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente nesse dilema, né, pessoal, mas também que eu tenho certeza que ajudou muito de vocês. Agradecer também ao professor Everson e a professora Thaís, que fizeram essa ponte entre o programa e os doutores. Muito obrigado mesmo. Obrigada, doutores. Foi muito bom receber vocês aqui. Obrigada pela paciência, pelos ensinamentos. E até breve nos veremos, com certeza, para continuar essa discussão, que tem muita coisa ainda para se conhecer e para se entender. Um forte abraço, um beijo no coração e até breve. Valeu.